Olá, começa agora mais um Telejornal Esquina. Nesta edição, você vai acompanhar o fortalecimento da agenda comercial entre o Brasil e o mundo. Política e economia estão no centro do debate. Preconceito contra religiões de matriz africana. Ainda é necessário conscientizar a população sobre o tema. Compras pela internet. Como esse hábito impacta a economia, os trabalhadores e o planeta? É o outro lado do consumismo. Confira ainda a preparação do Ceilândia e do Brasiliense para a Série D do Brasileirão, além de detalhes sobre a Copa do Mundo Feminina 2023. O Telejornal Esquina está no ar. O presidente Lula segue em uma agenda de viagens internacionais que estão marcadas até o fim do primeiro semestre deste ano. Decisões tomadas por Lula podem afetar diretamente a vida dos brasileiros. A repórter Maria Eduarda Cardoso explica quais são esses impactos. Antes do fim do primeiro semestre, o presidente Lula já visitou os principais parceiros comerciais do Brasil, como China e Estados Unidos. O país tenta se adaptar ao cenário econômico mundial em recuperação da pandemia e às consequências da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Esse cientista político, que é presidente da Fundação da Liberdade Econômica, explica que as relações exteriores do Brasil podem influenciar diretamente na vida dos brasileiros. É muito importante o comércio exterior na vida das pessoas, porque efetivamente ela afeta o emprego. E afetando o emprego, ela afeta a economia de um modo geral. Quando nós falamos de mercado, nós falamos de mecanismos que fazem parte de uma sistemática onde estão incluídas as pessoas que trabalham, as empresas, enfim, a população economicamente ativa e tudo aquilo que faz com que a economia de um país se desenvolva. Então, o Brasil tem que visitar estas nações e tem que manter boas relações com estes países. Para saber a opinião das pessoas sobre as relações exteriores do Brasil no início do mandato de Lula, a equipe do Telejornal Esquina foi até a rodoviária de Brasília e perguntou o que elas achavam das aproximações do Brasil com outros países. É necessário dialogar. Não sei se as escolhas que estão sendo feitas são favoráveis, mas é preciso dialogar. Acesso, venda de importação, exportação, isso é importante. A aproximação com a China, tendo em vista que ela vai ofuscar, os Estados Unidos, é muito importante. Não está sendo uma coisa muito boa. Até porque o presidente dos Estados Unidos não gostou muito de algumas coisas que aconteceu. Até abril, Lula já passou pelos Estados Unidos, Argentina, Uruguai, China, Portugal e Espanha. Até o meio do ano, o presidente também deve visitar a África do Sul e o Japão. Além das viagens internacionais, outros líderes visitaram o Brasil desde que Lula tomou posse. Um exemplo é o chanceler russo Sergei Lavrov, que esteve em reuniões aqui no Itamaraty em abril deste ano. Esse advogado explica que também é necessário ter cuidado para manter as relações com os outros países. É preciso ter muita sensibilidade, né? Existem nas agendas de cada uma dessas grandes nações assuntos sensíveis e acaba construindo um campo minado diplomático. As viagens são oportunidades para estabelecimento de acordos bilaterais entre os países. Na viagem à China, por exemplo, 15 acordos foram assinados com o governo chinês. O presidente Lula tem feito uma série de viagens internacionais desde o início do seu terceiro mandato. O objetivo das visitas diplomáticas é formar parcerias comerciais com diversos países estrangeiros para estimular a política externa brasileira e reposicionar o Brasil na comunidade internacional após o governo Bolsonaro. Como conta a repórter Giovana dos Santos. Na tentativa de fortalecer a agenda comercial brasileira, o presidente Lula tem intensificado viagens internacionais para fechar acordos bilaterais entre o Brasil e parceiros comerciais. Só em abril, o presidente fez 3 viagens. Uma à China, no início do mês, outra a Portugal e o terceiro embarque foi para a Espanha. A China é o principal parceiro comercial do Brasil. Portugal e Espanha também estão previstos como destinos diplomáticos e comerciais. Desde que assumiu a presidência, Lula já visitou os Estados Unidos, Argentina e Uruguai. Até agosto, há previsão de Lula ir ao Japão, países do Mercosul e África do Sul. Giovana dos Santos para o Telejornal Esquina.
E a inflação aumenta novamente. Com a análise dos últimos 12 meses, a repórter Isabela Domânico nos mostra a variação de preços neste período. Em um ano, entre março de 2022 até março deste ano, a inflação dos alimentos e bebidas subiu mais de 7% em todo o Brasil. Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O alimento mais afetado no Brasil durante esses 12 meses foi o inhame. O legume aumentou mais de 50% em todo o país. Já aqui no Distrito Federal, o alimento que mais subiu de preço foi o mamão, que aumentou em 33%, e na contramão dessa escalada de aumento, o preço da carne teve uma queda de 4%. A inflação é o nome dado para o aumento do valor dos produtos e serviços. Ele é calculado pela diferença entre os preços em um determinado período de tempo. Em menos de 5 meses de governo, o presidente Lula já defendeu em pelo menos 2 ocasiões a criação de uma moeda específica em blocos de países em que o Brasil faz parte. Na mais recente declaração, em abril, o petista criticou o dólar como a principal moeda do mercado global e defendeu um valor próprio entre os países que integram o BRICS, que são Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul. Em fevereiro, Lula já havia sugerido uma moeda própria entre os países do Mercosul. No próximo bloco, veja o impacto da intolerância religiosa nas crenças de origem africana. E confira também as diferenças entre essas religiões e os impactos da abolição da escravatura no Brasil nesse 13 de maio. A Praça dos Orixás, mais conhecida como Prainha, foi inaugurada para os brasilienses no ano de 2000. Desde a época, o local dedicado às figuras religiosas é alvo de vandalismo e deterioração. A repórter Monique Del Rosso fala sobre o preconceito e a intolerância. Os praticantes das religiões de matriz africanas relatam atos de vandalismo e reclamam da falta de restauração na praia em Brasília. A estátua de Oxalá, por exemplo, foi incendiada em 2015 e desde então não foi mais restaurada. Esse é um dos diversos casos de intolerância e racismo religioso no Distrito Federal. O racismo religioso é um tipo de preconceito contra religiões de matrizes africanas, o que pode se traduzir em agressões verbais e físicas. É um tipo claro de discriminação que precisa ser combatida. De acordo com um levantamento feito pela instituição Ileomolu Oxum e pela Rede Nacional de Religiões Afro-Brasileiras de Saúde, 60% de terreiros sofreram pelo menos um ataque nos últimos 2 anos. Essa forma de intolerância religiosa é punível, com pena de até 5 anos de prisão, segundo a legislação brasileira. Sofreu sim vários tipos de preconceito. Nossa casa, inclusive já foi invadida por policiais, procurando um criminoso que não tinha nenhum vínculo com a gente, mas o fato de nós estarmos aqui, a gente é visto como mal, então só podia estar aqui. E sofremos essa invasão, sofremos quando saímos na rua com nossas contas, as pessoas nos olham indiferente ou nos tratam mal. Agora, quando associa preto, macumbeiro, aí isso se agrava muito mais, os nomes pejorativos de feiticeiro, de macumbeiro. E eu sofro o que a gente chama de racismo religioso, porque eu sou despigmentado, como me chamam em Angola, mas quando eu saio na rua com as insígnias, com os elementos afros, aí eu sofro diretamente o racismo religioso. Essa candomblessista diz que o racismo religioso é muito presente e sofre até mesmo dentro de casa. No caso das religiões vindas de matrizes africanas, elas sofrem com o processo de racismo justamente pelo fato de virem de religiões de pessoas pretas vindas da África. Então, a gente usa o termo não só preconceito religioso, mas o termo racismo religioso, porque, de fato, se torna um racismo porque está diretamente ligado a um fator racial, por ser advindo de pessoas pretas, advindo do continente africano mesmo. Essa realidade atinge líderes religiosos. De acordo com a pesquisa realizada com 255 pais e mães de santo, 80% dos entrevistados relatam que pessoas de suas comunidades já sofreram algum tipo de violência motivada por racismo. As religiões de matriz africana ainda sofrem intolerância. Uma das razões apontadas para o preconceito é a falta de conhecimento sobre datas importantes dessa crença para a história do Brasil. Ana Cavalcante conta mais sobre o assunto. O dia da abolição da escravatura é comemorado amanhã, dia 13 de maio. Mas por trás dessa data existe muito mais simbologia e significado, principalmente para as religiões de matriz africana e origem iorubá. Os pretos velhos, que são entidades das religiões de Umbanda e Candomblé, são representados por negros africanos que viviam em senzalas escravizados. Cada preto velho possui um nome que indica sua ancestralidade e origem.
A sua figura é representada por um senhor ou uma senhora sentada no banquinho de madeira com um cachimbo e uma cumbuca. Para os fiéis, as segundas-feiras são dedicadas a eles, devido às suas vibrações, e por isso muitas orações são realizadas. Ana Cavalcante para o Telejornal Esquina. O candomblé e a umbanda são duas religiões de matriz africana. Apesar da origem semelhante, elas possuem diferenças. Confira algumas delas com a repórter Bianca Luca. Candomblé e umbanda são duas religiões afro-brasileiras, trazidas para o país durante o período colonial e combinadas com a cultura brasileira. Apesar de serem parecidas, cada uma tem características próprias. O candomblé é originário da cultura iorubá, enquanto a umbanda é uma religião mais recente, que incorpora elementos do candomblé, do catolicismo e do espiritismo. Na umbanda, Oxalá é a imagem de Jesus e Iansã é representada por Santa Bárbara. Já no candomblé, por exemplo, Iansã é chamada de Oyá e Oxóssi é Odé. Essas são apenas duas das diferentes denominações para entidades das duas religiões de matriz africana. E a seguir, como compras online impactam o meio ambiente, as relações de trabalho e o bolso do consumidor. Veja ainda atualizações sobre a taxação de produtos importados e como a inflação afeta o poder de compra do brasileiro. Comprar roupas online é uma cultura que se popularizou e fortaleceu a partir da pandemia de Covid. A produção da moeda em larga escala, como produtos fabricados a um baixo custo e pouca qualidade, é conhecida como fast fashion. A repórter Valentina Lisboa explica por que esse tipo de consumo pode ser um problema. Beatriz sempre foi desconfiada sobre comprar online, mas por influência da prima começou a se interessar por uma marca chinesa que vende por aplicativo. Agora a universitária tornou a prática de compras online um hábito. Eu sempre procuro comprar de R$300 para cima para poder valer a pena, né? Questão do frete grátis, os pontos que eu ganho. Recentemente eu troquei de guarda-roupa, comprei um maior para poder caber as minhas coisas. Eu sempre estou comprando porque são vários estilos, várias roupas diferentes, vários acessórios diferentes. Então o meu quarto ele já está começando a transbordar de tantas coisas que eu compro e muitas das coisas às vezes eu nem uso. Este psicólogo explica que o vício pode ter diversas razões e muitas vezes surge para preencher vazios emocionais. O consumismo passa a ser um transtorno quando ele toma muito tempo da pessoa e ele começa a trazer prejuízo social, compra com compulsão, com oniomania, né, que a gente chama, seria com uma função de aliviar uma angústia. Aí a pessoa compra e logo depois vem uma grande culpa. Compra em excesso, ela é um reflexo social desses comportamentos, né? E é sempre uma busca de pertencer. Eu sempre jogo fora aquilo que eu tinha que não serve mais, mas quem está dizendo que não me serve mais não sou eu. É o social, é a mídia, é o mercado. Além das consequências psicológicas, as compras online também impactam o meio ambiente. Uma pesquisa da revista Forbes revela que a produção de fast fashion gera 400% mais emissões de carbono do que as vestimentas originadas pelo slow fashion. Enquanto as roupas fabricadas em massa são usadas em média 5 vezes, os produtos sob demanda são utilizados pelo menos 50 vezes. É o caso desse estilista que compra em brechós e customiza as próprias roupas. Agora, transformar vestimentas se tornou um negócio para ele. Eu comecei pelos brechós, porque eu via nos brechós roupas que eu não achava em lojas nenhuma. Então, se você entra hoje em um aplicativo que vende roupa, ou se você vai na loja de shopping, parece que é tudo igual. Ou então tudo é reproduzido de coisas que estão em alta na internet e todo mundo daqui a pouco está usando a mesma roupa. Para mim, o slow fashion entra num ponto de uma moda caseira, de uma moda onde você altera suas roupas para elas terem seu estilo. Ou então você compra algo que alguém fez pensando em você. Eu acho que é mais o ponto de a gente olhar o mau costume que todo mundo tem de já pegar algo pronto, do que a preguiça que todo mundo tem de ir atrás de uma coisa tipo diferente, sabe? Nesse momento, a criatividade vai além. Comprar online pode ser mais prático, porém reaproveitar peças ou comprar em brechós é mais econômico, sustentável e original. A seguir, uma notícia que interessa ao consumidor. Depois da pressão popular, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, recuou na taxação de produtos importados, com limite de até $50 por pessoa física. Vamos conferir os detalhes com a repórter Beatriz Bonfim. A decisão do governo Lula de taxar as remessas dos marketplaces de até $50 para as pessoas físicas sofreu uma nova alteração. Depois da decisão de taxar os impostos de importação nesses casos, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, recuou da medida e manteve o benefício fiscal.
Haddad reforçou que a ordem do Executivo é de que sejam estabelecidas propostas administrativas que garantam a fiscalização e restringam as práticas ilegais de alguns vendedores dos shoppings virtuais. A reviravolta ocorreu depois da pressão popular que reprovou a intenção do governo de taxar os e-commerces. Inflação, salário, juros e outros tributos são elementos importantes quando o assunto é poder de compra. Essa capacidade impacta a vida dos brasileiros online e offline. A repórter Júlia Marques explica exatamente como isso acontece. A inflação de março atingiu 0,71%, apresentando um decréscimo em relação a fevereiro, que fechou em 0,84%. A inflação é um dos principais fatores que afetam o poder de compra do brasileiro. Mas afinal, o que é esse tal poder de compra? O poder de compra representa a capacidade de consumir do indivíduo, ou seja, ter condições para comprar aquilo que é necessário para a sobrevivência, como cesta básica, itens de higiene e roupas. Quanto maior a inflação, menor é o poder de compra do cidadão. Outro fator que influencia o poder de compra é a fonte de renda do consumidor, que pode ser salários, juros e outros rendimentos. Júlia Marques para o Telejornal Esquina. No último bloco, você irá acompanhar a preparação dos times de futebol Ceilândia e Brasiliense para a Série D do Brasileirão. E ainda, confira o quadro sobre a Copa do Mundo Feminina de 2023. Após a eliminação na Copa do Brasil, Copa Verde e o fim do Campeonato Candango, Brasiliense e Ceilândia mudam foco para a Série D. Confira na reportagem. Após o vice-campeonato no Candangão para o Real Brasília, o Brasiliense vira a chave e foca os esforços para a estreia na Série D. O Jacaré volta a contar com o atacante Matheus Barbosa. Ele conta como vem sendo a preparação da equipe. O grupo vem se preparando muito bem, graças a Deus. É um grupo que já vem trabalhando há anos, teve algumas saídas, mas a gente vem se reforçando, mas graças a Deus tá tudo bem, graças a Deus. O jogador de 25 anos estava emprestado ao Samambaia, onde foi vice-artilheiro do Candangão com 7 gols, ficando atrás apenas do seu atual companheiro de equipe, Yuri Mamute. E ele conta que teve uma resenha entre os dois. Teve sim. Antes da competição acabar, eu já tinha me transferido pra cá, né? Pra jogar o jogo da Copa do Brasil, aí ele pegou e falou: negão, agora já era. Por aqui, a equipe do Brasiliense segue treinando forte para um bom desempenho na competição. Matheus Barbosa explica um pouco mais sobre as expectativas do time para essa Série D. Todo ano a gente se prepara, né? E infelizmente a gente vem batendo lá na trave, mas esse ano eu acredito com um grupo jovem que a gente está esse ano e a gente vem se conhecendo mais ainda. Tem muitos jogadores que veio principalmente do Samambaia e tem um entrosamento muito importante dentro de campo. Eu acho que a gente esse ano vai fazer história. No Ceilândia, a preparação também segue sendo forte para a tão sonhada classificação para a Série C de 2024. O jogador do time, Wesley Barbosa, fala um pouco mais sobre as expectativas do clube para esta temporada. O grupo é bom, o grupo é novo, chegaram algumas peças com algumas que ficaram no estadual e nos treinamentos a gente consegue ver um entrosamento, uma qualidade boa da equipe e as expectativas são as melhores, conseguir o acesso. Com a classificação garantida através do vice-campeonato do Candangão do ano passado, a equipe do Ceilândia participa pela 8ª vez da competição e briga em um grupo com Anápolis, Brasiliense, Interporto, Iporá, Operário do Mato Grosso, Real Ariquemes e União Rondonópolis. Conheço algumas equipes, alguns jogadores que vêm jogando nessas equipes que eu já atuei junto e eu tenho certeza que vai ser uma competição difícil, mas a gente vem se preparando justamente para isso, para enfrentar qualquer adversário que seja e sair com resultado positivo, que o primeiro objetivo vai ser a classificação e, consequentemente, a gente vai atravessando outras metas para conseguir chegar até o final e o acesso para a Série C. O Ceilândia volta a campo amanhã contra o União Rondonópolis, fora de casa, às 4h. Já o Brasiliense volta ao DF para enfrentar o Anápolis, neste domingo, no Estádio Cerejão. Saindo do futebol regional, vamos falar de Copa do Mundo Feminina. Gabriel Romeiro e João Pedro Nunes atualizam a situação sobre o torneio que acontece em julho deste ano. Olá, fãs de esporte, eu sou o João Pedro. E eu sou o Gabriel Romeiro. Olha, após a Copa do Mundo masculina no ano passado, este ano é a vez delas. Nossas atletas já estão de malas prontas rumo à Austrália e à Nova Zelândia em busca da primeira conquista brasileira no Mundial Feminino. Lembrando, Gabriel, que na última edição, a seleção dos Estados Unidos conquistou o Mundial contra a seleção da Holanda na final. Já a seleção brasileira parou nas oitavas de final quando foi derrotada pela seleção da França por 2-1. E olha que a edição da Copa do Mundo deste ano vem com algumas novidades.
Além de ser a primeira vez na história que o evento vai ocorrer no Hemisfério Sul, também será inédito o fato que serão 32 seleções disputando o título. Antes eram apenas 16 no antigo formato. A Copa do Mundo de Futebol Feminino será o primeiro grande desafio da treinadora sueca Pia Sundhage no comando da seleção. A treinadora chegou como uma aposta da seleção em busca de variação tática e inovação de ideias com a inserção da técnica europeia. A seleção brasileira foi sorteada no grupo F, junto da França, Jamaica e Panamá, contra quem fará sua estreia no dia 24 de julho. A segunda rodada vai acontecer 5 dias depois, em 29 de julho, contra as francesas. E o último jogo da fase de grupos é contra a Jamaica, no dia 2 de agosto. Nós estamos confiantes que vamos trazer essa taça para casa. E você aí de casa, o que acha? Voltamos com vocês, Juliana e Alexia. O Brasil é um dos candidatos para sediar a Copa do Mundo Feminino em 2027. Nosso país nunca foi escolhido, mas agora tem favoritismo para receber o torneio. Confira mais com Felipe Fonseca. Enquanto os torcedores se preparam para a Copa do Mundo de Futebol Feminino, que acontece na Austrália e Nova Zelândia em julho deste ano, o Brasil já começa a planejar a candidatura para sediar a competição em 2027. O presidente Lula deu o aval para o país ser uma das opções para sediar o Mundial Feminino daqui a 4 anos. Se o Brasil vencer a disputa, será a primeira vez que o país receberá uma Copa do Mundo Feminina. Além disso, o evento pode ter um impacto na economia brasileira, com a geração de empregos e movimentação do turismo. Mas o Brasil ainda precisa enfrentar a concorrência de outros países que também têm interesse em sediar a competição, como Bélgica, Holanda, Alemanha e Estados Unidos. Bom, agradecemos pela sua audiência. O Telejornal Esquina fica por aqui. Para outros conteúdos, acompanhe a Agência de Notícias CEUB no site e nas redes sociais. Até logo! Até mais!